Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, o texto de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Jesus faz ali um louvor, um agradecimento, um reconhecimento de exaltação. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Muitos profetas desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Meu irmão, minha irmã, esse texto nos faz pensarmos duas realidades. Primeiro, a graça que temos de poder escutar a palavra, de ver a Deus. Mas como escutar a palavra, ver a Deus? Sim, escutar a palavra porque Deus fala conosco. Basta um pouquinho de atenção e vemos a sua comunicação direta ao nosso coração. Ver com os acontecimentos da própria vida, os cuidados, as delicadezas, o amor de Deus para conosco. Jesus diz que profetas desejaram ouvir, ver, não ouviram e não viram, e a nós foi dada essa graça. Mas o que deve nos mover e causar a reflexão é a seguinte realidade. Não é só ouvir com os ouvidos e ver com os olhos. Porque quantos também estavam ali? Quantos estão aqui hoje? A palavra é dita, as manifestações de Deus se achegam, mas a pessoa está como que cega. Os ouvidos estão cerrados, fechados, e não ouvem, porque o coração está fechado a esta realidade. O coração se trancou para essa possibilidade. E muitos não é só por maldade, não quero ouvir porque não quero ouvir. Às vezes porque pararam na dor, pararam no sofrimento. Como que colocaram a mesma faixa para repetir e não conseguem ouvir outras coisas senão as vozes de derrota, de desgraças, de destruição, os pessimismos da vida. E é preciso destravar para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que anima, que encoraja, que impulsiona. É preciso tirar da mente as imagens negativas, ou no sentido, se não podemos tirá-las, obviamente, mas querer ver outros acontecimentos, esses de hoje, mas ver, ainda que os acontecimentos tristes, mas com os olhos de Deus, as situações erradas, que deram erradas na vida, mas com os olhos de Deus, porque Ele pode tirar do mal um bem maior. E hoje estamos celebrando o dia de Santana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria, os avós de Jesus. E a palavra nos diz, façamos um elogio dos homens de boa fama, nossos antepassados através das gerações. Esses homens são homens de misericórdia, seus gestos são de bondade. Celebrar o dia dos avós é primeiro acolher que você tem uma história. Você tem uma história e essa história precisa estar na palma da tua mão. Agora, não basta ter a história. O que estamos refletindo é preciso ver nessa história as intervenções da graça, as ações de Deus. É preciso colher da própria história de vida os tantos momentos em que Deus se manifestou. E ainda, hoje, quer ressignificar cada detalhe. Por isso, ir ao encontro dos avós é ir ao encontro das origens, da nossa história. Porque quem acolhe o seu passado, quem acolhe de bom grado a sua história do passado, tem mais condições de viver melhor o presente e se projetar melhor ao futuro. Mas se ignora o próprio passado, se ignora a própria história, a própria vida, e se a gente se ignora, se a gente não se acolhe,
não conseguimos viver com a qualidade da vida. Por isso, irmão e irmã, peça a Deus a graça de poder ouvir o que de fato Ele está dizendo, de poder ver o que de fato Ele tem permitido e quer mostrar com a força do seu amor e da sua graça. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os nossos avós e aqueles que já estão lá junto dele do céu. Possa pedir a Jesus para nós bênçãos e graças. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.